bom dia! Tudo bem com vocês? É muito bom estar aqui mais uma vez para poder contar para vocês algumas histórias sobre o Antigo Testamento. Na semana passada, a tia Pan contou desde a criação de tudo por Deus até a ida de Jacó lá para Padã Arã, quando ele fugia do seu irmão Esaú. Hoje nós vamos contar sobre dois grandes heróis que vieram logo depois disso, José e Moisés. As histórias de hoje podem ser encontradas entre o capítulo 35 do livro de Gênesis até o capítulo 15 do livro de Êxodo. Você pode conhecer as histórias de ouvir falar ou conhecer diretamente com o autor através da Bíblia Sagrada. Sempre que você puder, sempre que você tiver tempo, procure conferir as histórias diretamente na Bíblia, onde o próprio Deus fala com você através da palavra escrita. Jacó voltou para Canaã com seus 12 filhos, depois que ele saiu da casa de seu tio Labão, e o seu filho preferido era José, filho de Raquel, que era a sua esposa amada. E com José nós aprendemos muitas coisas, que são muito úteis para a nossa vida com as pessoas e com Deus também. Eu quero relembrar com vocês os ensinamentos de José para as nossas vidas. A primeira delas é que José era um filho obediente. Ele passava muito tempo com seu pai e ele tinha um relacionamento muito bom com ele. José era obediente. Por causa dessa obediência toda, ele acabava despertando o ciúme de seus irmãos. Aconteceu também, você pode conferir isso, que José teve alguns sonhos dados pelo próprio Deus e despertou um pouco mais esse ciúme que seus irmãos tinham por ele. E nós temos que orar pedindo para nós amarmos as pessoas com o amor de Deus. E José também amava a sua família. Mesmo sendo maltratado, José amava a sua família. E apesar desse amor todo que José tinha pelos seus irmãos, José foi vendido. O ciúme que eles tinham por José era tão grande que levou seus irmãos a vendê-lo como escravo. E isso ainda foi uma solução melhor do que a solução primeira que eles tinham pensado, que era matar José. Uma vez que José foi vendido, ele foi comprado lá no Egito por um oficial chamado Potifar, e José chamou a atenção de Potifar enquanto ele trabalhava, porque José era uma pessoa fiel, e tudo o que José fazia, Deus abençoava. José também era um rapaz bonito, e a esposa de Potifar se sentiu atraída, se sentiu apaixonada por José. Como José era obediente a Deus, ele amava Deus, amava a sua família, ele disse não à tentação oferecida pela esposa. Sempre que você for tentado, diga não à tentação. Por causa da mentira inventada pela esposa de Potifar, que foi rejeitada por José, José foi preso. E na prisão, novamente, ele fazia todas as coisas da melhor maneira possível e Deus o ajudava lá, tanto que chamou a atenção do carcereiro. E José foi colocado como encarregado para fazer com que tudo ali funcionasse bem. Uma certa vez, 2 funcionários de Faraó foram para a prisão também. Não sabemos o crime que eles cometeram para serem lançados ali. Mas na prisão, uma certa noite, tanto o copeiro quanto o padeiro, que eram esses funcionários de Faraó, tiveram sonhos que perturbaram seu coração. E José, percebendo isso, procurou ajudá-los, procurou conversar com eles e ele interpretou os sonhos. E José fez um pedido muito simples para o copeiro. Quando você voltar para o palácio de Faraó, fale de mim, afinal de contas eu sou inocente e estou aqui por um crime que eu não cometi. O copeiro não se lembrou da promessa que ele fez para José, e José ficou preso mais um tempo ali ainda, ele foi esquecido na prisão, mas Deus o ajudou em todo o tempo. Uma noite, alguns anos depois, Faraó também teve 2 sonhos que deixaram ele muito perturbado. Eram sonhos dados pelo próprio Deus falando a Faraó sobre o que aconteceria depois. E nessa ocasião o copeiro finalmente se lembrou da promessa que ele havia feito para José naquele tempo em que ele estivera preso. E José foi trazido à presença de Faraó pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. José interpretou o sonho que Deus havia dado para Faraó. Faraó ficou tão impressionado com a sabedoria demonstrada por José que José foi escolhido para ser governador do Egito. Confere lá na sua Bíblia qual foi o sonho de Faraó, qual foi a interpretação dada por José e por que ele virou governador do Egito. Nós aprendemos também com José que Deus sempre tem o melhor para nós.
Através da gestão de José, o Egito administrou ali 7 anos de muita fartura e se preparou para 7 anos de fome. Foi nesse contexto de fome que toda aquela região, não apenas o Egito, estavam passando por uma seca muito grande, por uma falta de alimento muito grande, que José se reencontrou com sua família. Lá em Canaã, os filhos de Jacó estavam passando fome, a família de Jacó estava passando fome e eles foram até o Egito em busca de alimento. E foi aí que José os reconheceu. Vocês já decoraram Romanos 8:28 e esse é um versículo que é muito próprio para esse reencontro, para essa coisa toda que aconteceu com José, desde que ele foi vendido lá pelos seus irmãos até o momento em que ele reencontra a sua família novamente. Como José compreendia o plano de Deus para a sua vida, ele não guardou rancor dos seus irmãos. Pelo contrário, José perdoou os seus irmãos e pediu que toda a sua família viesse morar com ele ali no Egito. E aí nós temos o povo de Deus, nós temos o povo de Israel morando, habitando ali no Egito. São aproximadamente uns 350 anos desde que José entrou no Egito até que nós chegamos no nascimento de Moisés. E o povo de Israel que chegou ali como convidados de Faraó, no final desses 350 anos haviam crescido tanto, eram tantas pessoas que provocou medo nos egípcios. Eles passaram de convidados a escravos. E é nesse contexto de escravidão que nós vemos surgir Moisés. Faraó tinha tanto receio do que poderia acontecer se os israelitas se revoltassem contra os egípcios, que ele colocou muitos trabalhos forçados sobre o povo de Israel. E uma medida desesperada de Faraó contra o povo de Israel foi determinar que todos os meninos, assim que nascessem, fossem mortos. Mas Moisés foi salvo. Sua mãe, seu pai, sua irmã, eles conseguiram esconder o nascimento de Moisés por alguns meses, mas chegou um ponto em que não dava mais. Deus tinha um plano e Deus demonstrou esse cuidado não só para Moisés, mas para o seu próprio povo que estava ali no Egito, e Moisés foi salvo. O plano audacioso da família de Moisés para salvá-lo foi colocá-lo em um cestinho, lançar esse cestinho no rio Nilo, perto do lugar onde a família de Faraó, onde os egípcios iam para se banhar, esperando que ele fosse encontrado, e de fato isso aconteceu. Moisés foi encontrado pela filha do Faraó. Ele foi criado durante 40 anos como filho da filha de Faraó. Ele era um príncipe do Egito. E com toda essa criação, toda essa educação que ele recebeu, ele não renegou as suas origens. Quando ele tinha 40 anos de idade, ele foi visitar o seu povo de Israel. E, num momento de insensatez, ele acabou matando um egípcio e foi descoberto logo depois, o que levou à fuga de Moisés. Com 40 anos, Moisés fugiu e passou os outros 40 anos sendo pastor de ovelhas lá em Midian. Ali ele casou, constituiu família e um belo dia, ou uma bela noite, ele foi chamado por Deus, que se manifestou em uma chama ardente, em uma sarça que não se consumia. Isso chamou a atenção de Moisés, que foi até a sarça e foi comissionado pelo próprio Deus a voltar para o Egito para tirar o seu povo da escravidão. Moisés ficou com muito medo, mas Deus está perto. Você não tenha medo. Se você está com Deus, se Jesus habita dentro do seu coração, Deus está perto de você. Não tenha medo. Moisés foi conversar com Faraó, pedindo para que o povo de Israel saísse do Egito. Faraó não tinha a menor intenção de permitir que isso ocorresse. O nosso Deus é poderoso. Deus enviou 10 pragas maravilhosas. Ele amplificou muito fenômenos naturais de uma maneira sobrenatural e afligiu o Egito com 10 pragas. Lembram quais são? Primeiro, as águas do rio Nilo se transformaram em sangue. Logo depois, o Egito foi infestado por rãs. Depois das rãs, foram piolhos. Depois dos piolhos, moscas. Depois das moscas, todo o gado dos egípcios morreram. Depois, os egípcios ficaram cheios de feridas em todo o corpo. Não bastasse isso, uma chuva de granizo muito intensa acabou com as plantações egípcias. Logo depois, uma nuvem de gafanhotos invadiu tudo e a 9ª praga foi uma escuridão onde os egípcios não conseguiam enxergar um palmo na frente do nariz.
Esse tempo todo, o povo de Israel estava livre do impacto dessas pragas. Entre a 9ª e a 10ª praga, Deus instituiu a Páscoa. Hoje, Jesus é o nosso Cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ali entre a 9ª e a 10ª praga, Deus determinou que todas as famílias sacrificassem um cordeirinho de 1 ano, pegassem o sangue desse animal, passassem no batente de suas portas, e esse sangue na porta seria um símbolo que iria seguir o povo de Israel por todo o tempo, até os dias de hoje. Depois da 10ª praga, finalmente Faraó ordenou que o povo de Israel saísse do Egito. O Egito não aguentava mais uma 11ª praga, não aguentaria mais o pesar da mão de Deus ali, o julgamento de Deus. E o povo saiu. Mas eles saíram de mãos vazias? Não. Eles foram abençoados por Deus através dos egípcios, que os presentearam com ouro, com prata, com pedras preciosas, com tecidos finíssimos, com madeira. Eles saíram de lá com muitas riquezas. Faraó teve novamente um arrependimento e tentou impedir essa fuga do povo de Deus. Foi um momento em que Deus conduziu o povo às margens do Mar Vermelho e, numa nova demonstração de poder, Deus abriu as águas do mar. E o povo passou pelo meio. Quando os egípcios tentaram perseguir o povo de Israel através daquela passagem no meio do mar, o mar voltou ao seu lugar e todos os egípcios que estavam perseguindo ali o povo de Israel morreram afogados. Lembram-se de Romanos 8,31? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse versículo que foi escrito lá no Novo Testamento, ele se aplica a toda a história do povo de Deus e a nós também. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8,31. José e Moisés foram grandes heróis. A Bíblia conta a história de vários heróis, de várias heroínas, mas vocês sabem quem é o maior herói de todos? Jesus, Filho de Deus, veio ao mundo para morrer na cruz no nosso lugar. Ele morreu, mas hoje ele vive. Quem se entrega para Jesus tem a companhia dele todos os dias. Jesus é o melhor amigo que nós podemos ter e quer nos ajudar a viver de maneira que agrade a Deus. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, orar, abandonar esses pecados e aceitar o sacrifício de Jesus. Não quer dizer que você vai ficar rico, que nunca mais vai ter uma doença ou outra, ou que vai dizer bye-bye para os problemas. Significa que você vai passar por tudo isso, mas não vai estar sozinho. E depois ainda vai para o céu morar com Jesus por toda a eternidade. Não porque você merece, mas porque Jesus te ama. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8,31. E vocês? Já pediram para Jesus entrar no seu coração? Vocês já entenderam o que Jesus fez na cruz?